Boa noite a todos. Hoje temos um programa interessante, né? Pois temos a presença de Romildo Bolzan Júnior, né? Presidente do Grêmio, vitorioso, teve um mandato de 8 anos, muitos títulos, né? Nós vamos contar essa história hoje. E é bom lembrar que o programa aqui passa no canal 20 e 520 da Bá TV e nas redes sociais do programa Vem Amigos. Boa noite, Romildo, presidente. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado e boa noite a todos os seus ouvintes também. É um prazer aqui nós receber o presidente. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, presidente Romildo Bolzan. É um prazer muito grande estar aqui contando sua história hoje. Muito obrigado, para mim também é. Então nós vamos começar a contar a sua história, presidente. Lá, com quantos anos começou a sua história? Eu sou nascido em 60, mas em Osório uma vez passou aquelas campanhas para torcedores do Grêmio associarem-se e também quem quisesse ser associado. Meu pai já era sócio, me associou, portanto, com 3 anos de idade. Então foram aquelas campanhas que os vendedores saíam a vender títulos de clubes, a vender isso aqui, assim, me associou com 3 anos. E de lá para cá fui um contribuinte assíduo no Grêmio, né? Eu sempre fui um frequentador do estádio e tal. Frequentava o Olímpico. Frequentava o Olímpico. E uma coisa interessante, né? Quando nós éramos crianças, primeiro o pai levava, depois, mas lá pelos 8, 9, 10 anos, pelos 10 anos de idade, em Osório a gente tinha uma turma que todos eram gremistas, no colégio também. O que acontecia? Como recente tinha inaugurado a Freeway, nós estamos falando de 1971, 72, e o ônibus ficou muito fácil de ir a Porto Alegre. Quer dizer, tu pegava lá em 1h20, tu estava em Porto Alegre. Era muito frequente em finais de semana, jogos principalmente do Campeonato Gaúcho, que o pai não gostava de frequentar, o pai gostava de jogos do Brasileiro. Nós pegávamos uma turma e vinha para Porto Alegre de ônibus, menores de idade, para ir ao jogo, né? Então a gente descia na rodoviária em Porto Alegre, ia ao centro, comia uma massa gostosa da Espaguetilândia ali, que era um troço fantástico no centro, ia caminhando até o Olímpico, terminava o jogo, voltava para a rodoviária, pegava o ônibus e voltava para nós. Era um domingo cheio, né? Era um domingo fantástico. Então, desde criança, tinha essas aventuras de frequentar o ambiente do Grêmio, entendeu? Então, para mim, o Grêmio sempre fez parte da vida. Nós temos algumas imagens aqui que lembram a sua história lá, ó. Estádio Olímpico de 1954, a construção, né, a evolução. Sim. Seu pai frequentava lá. O pai frequentava. Teve a evolução do estádio. Eu nasci depois. Né, a evolução do estádio lá na inauguração. Depois a evolução. Aí já é 81, né? Já estamos falando do Olímpico duplicado. É toda uma evolução na sua história, né? Uma foto diferente ali, né? Aquele jogo... Seu pai, né? O pai bem mais novinho, né? Bem mais novinho. Bem mais novinho. Então, são lembranças daquela época, né? Pô, vocês conseguiram essa imagem, né? A gente consegue, né? A gente faz. A produção aqui é boa. De transcorrer vai ver ali. E o presidente também, né? O pai está mais novo que eu, hein? Mas tem uma foto também do presidente aqui para nós ver a história. São as evoluções, né? Depois foi para o Conselho Deliberativo. Por volta de 90 fui para o Conselho. Nunca tive, assim, Sempre participei muito das sessões e tal, mas não era um debatedor frequente. Frequentava as sessões do Conselho, era muito assíduo, mas não era daqueles que sempre tem nos plenários muito grandes, assim, aqueles que são assíduos e debatedores permanentes, né? Aqueles que dominam as pautas. Eu nunca fui disso. Quando intervi numa situação muito específica, né? Para mim era uma coisa tranquila. Antiga, né? Isso é o antigo conselho. Isso é o antigo conselho lá antes da reforma. São vários. Boas lembranças. Isso aí. Isso lá no meu escritório lá. E essa aí já começa o vice-presidência lá com o Fábio Koff. Isso. Que ano foi? 2014? 2012. Koff, quando retornou em 2012, foi chamado a estar chamado a concorrer e tal, custou a fazer o aceite, mas na verdade, quando aceitou, voltava exatamente àquela expectativa de reviver os títulos, né? E aí é a sua eleição para presidente. E essa foi a eleição para presidente e eu fui ungido por ele, né? Ele que foi o responsável, basicamente, da organização estrutural da campanha, da mobilização política e tal, aí foi... E as lembranças de Fábio Koff, como é que... O Fábio Koff eu fui com ele 2 anos, aprendi demais com ele, principalmente essas questões assim do Grêmio, essas questões comportamentais do Grêmio, como ele via as pessoas que circundavam e como ele via as lideranças políticas do Grêmio. Ele era uma pessoa extremamente... Nunca me esqueço uma vez que ele disse 2 coisas, né? A primeira coisa que ele disse: estou muito velho para brigar, não quero mais brigar com ninguém. Então,
praticamente parou com tudo isso. Ele disse, não vou mais discutir, porque ele era um homem aguerrido, ele era um homem também que disputava as coisas assim, não quero mais brigar com ninguém. E a segunda situação foi quando ele escolheu o candidato, quando nós fizemos a reunião de escolha do candidato, que eu relatei para vocês há pouco aqui, assim, que foi uma coisa muito pitoresca, né? Porque ele não teve dúvida, ele foi quem queria, quem não queria, e quem estava na dúvida saiu fora. Então ele organizou muito o seu raciocínio para montar a chapa naquele momento, a partir exatamente da decisão de cada um. Quando ele sentia firmeza na coisa, ele ia lá, tocou para mim, então vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. E um fato relevante foi a contratação do Renato? Foi muito relevante, porque eu assumi em 2015 com o Filipão. Sim. Né? Assumi em 2015 com o Filipão. O Filipão ficou no começo, né? Era um treinador que já vinha do tempo do COF, tinha toda a história com o COF de 94, 95, 96, foi uma história construída... tu estava lá, né? Chegasse a estar lá, né? Foi uma história construída de sucesso absoluto, quer dizer, foi um momento do Grêmio glorioso. E o seu Verade que dizia, quando nós ganhamos a Libertadores em 17, o Verade já estava numa fase um pouquinho mais retirante, já estava numa fase assim mais... Eu nunca me esqueço, o Verade disse assim para mim, porque o COF chamou o Verade e disse, olha, o Romildo vai ser o presidente e tal. E fomos lá, fomos indo devagarinho, depois já ganhamos em 16 a Copa do Brasil, mas na Libertadores, de modo específico, o Verade chegou para mim e disse assim, olha, presidente, viva bem esse momento, porque só daqui a uns 30 anos a gente poderá ter outra Libertadores e outro final de Mundial, entendeu? Era uma coisa que a experiência dele mandava, quer dizer, ele dizia, era um ciclo, quer dizer, quantas vezes a gente chegou? 83, 95 e depois só 2017. Não é fácil chegar. E o primeiro título relevante foi aquele da Copa do Brasil, Copa do Brasil, daí a gente saiu da fila. Né? Eu acho que nós temos aí um vídeo que lembra bem. O Grêmio sai para comemoração, sai para festa. Chega de briga, gente. Vamos comemorar. Para você em casa, pode aumentar. Cante o hino do Grêmio. Gabriel recebendo ali a abraçadeira. Ele tá feliz da vida. Gabriel, Groi e Maicon erguendo a Copa do Brasil. Bacana ver o Espinosa aqui na festa também. Técnico campeão do mundo em 83. Voltou o Grêmio agora com o Renato. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Esse título, presidente, foi relevante, foi o primeiro, né, Dilma? Não, e foi, na verdade, eu nunca me esqueço, quando a gente montou o projeto de reconstrução do Grêmio, reconstrução financeira, reconstrução desportiva, reconstrução de um planejamento de aproveitar a base e fazer um time a partir de contratações bem pontuais. E eram contratações extremamente observadas dentro do padrão financeiro que o Grêmio tinha na oportunidade, mas montamos um grande time, né? E nem nós imaginávamos que poderíamos ter chegado. Mas o grande objetivo de 2015, sabe qual é que era? Vamos ganhar um gauchinho aqui, vamos recuperar voltando por baixo. Vamos voltar as coisas como tem que ser. Você um gauchinho, eu estou mais do que contente. A esposa comemorando ali junto. Sim, aqui é a esposa, né? Está aqui também, né? Tá na foto aí. E em 2015 nós ficamos em terceiro no Brasileiro, mas em 2016 já viemos a ganhar esse campeonato, essa Copa do Brasil aqui, que foram duas partidas, uma semifinal com o Cruzeiro. Sim. Olha, foi duro lá, mas jogamos uma partida fantástica.
e depois com o Atlético, né? Que eram dois grandes times brasileiros em pleno auge, né? E o Grêmio um time em ascensão. E deu no que deu, né? 15 anos da fila. 15 anos da fila. Fez história esse título. Fez história, voltamos a recuperar a capacidade de ganhar um campeonato nacional, né? E os 3-1 lá, olha, ninguém acreditava naquele negócio. Parecia uma coisa absoluta, porque o Atlético foi para cima naquele jogo. Nós fizemos 1-0, o Atlético veio para cima, olha, vai empatar. Fizemos 2, eles fizeram 2-1. E quando parecia que o Atlético agora vai passar o rolo em cima de nós, o Jeromel me sai pelo lado de lá. O Jeromel, quer imaginar o Jeromel de ponteiro direito. Né? E o pessoal fica, daí não sai daí. Ele se mandou, cruza uma bola completamente, né, despretensiosa, porque só o Everton corria pela frente, depois não cai no pé do Everton e ele mata o jogo. Aquilo foi uma cola. E 2017, aquele título da Libertadores, vamos lembrar, auge, presidente? Né? Aquilo foi o auge. Vamos lembrar, O torcedor registra, Alejandro Domingues entrega pro mito, Jeromel vai levantar a taça, o Grêmio é campeão da Libertadores! Uma imagem pra eternidade, parabéns, torcedor tricolor! O Grêmio abraça a América, o Grêmio pinta a América de azul, preto e branco! Campeão da Libertadores de 2017, nós vamos acabar com o planeta, o Grêmio é campeão! Chuva de papel picado, mais uma vez com muitos fogos. O drone do Fox Sports mostra de novo toda a festa que agora é tricolor na Argentina. Se o Grêmio copou, ganhando o título fora de casa no bicampeonato, um deles. Agora a dose é dupla, Jeromel levanta de novo a taça. Certamente terá um encontro dos torcedores em um dos cantos da arquibancada aqui do estádio da Fortaleza com a taça da Libertadores. 1, 2, 3 plaquinhas na taça da Libertadores para o Grêmio. E esse título, presidente? Esse foi uma loucura. Aí nós estamos vendo aí alguns momentos aí, quando o doutor fala do Grêmio, a campanha do Grêmio. Né? Esse título aí, vamos dizer assim, nós estávamos esperando o River, né, na final. Aquele jogo do River e o Lanús foi uma coisa completamente inesperada, né? Porque o River era o favoritíssimo e o Lanús foi lá e fez, no estádio do Lanús, tirou o River fora. E aí foi aquela coisa assim, vamos disputar contra um time de muito mais peso, que depois veio o Lanús, até deu uma certa relaxada, mas o Lanús foi um adversário difícil, porque ela não tem essa história. Como fomos ganhar de 1-0 aqui, um jogo extremamente difícil, né, com o gol do Cícero lá no finalzinho do jogo. Eu me esqueço nesse jogo, nós achamos a arbitragem tão condescendente com a amarração do jogo, com a tranqueira do jogo, com a dificuldade de fazer o jogo desenvolver, né, que 2 dias depois que terminou o jogo, nós preparamos um dossiê. Onde é que nós estávamos? No Paraguai. Na Comebol. O vice-presidente da Comebol, que era o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, e mais o nosso executivo de futebol, na época, me recordo, daqui a pouco me veio o nome dele. Pegamos um avião, fomos para lá e tivemos uma reunião com o Alejandro Domingues, que nos recebeu de uma maneira muito cordial, muito tranquila, e fizemos ali a situação de que mostramos para eles a nossa dificuldade de entender como a arbitragem foi tão condescendente com a parada do jogo, com a trancagem do jogo. A arbitragem seguinte foi perfeita. O Grêmio fez 2-0, jogou ao natural, Ramiro foi expulso, o Grêmio tomou 1, eu nem vi o gol, porque quando já estava acima, eu já estava de saída já para ir para o vestiário, e aí o Grêmio conseguiu passar aquilo de uma maneira tranquila e praticamente dominou o jogo inteiro, né? Não teve dificuldade de fazer Foi uma campanha aí que nós estamos mostrando, onde o Grêmio teve obstáculos, mas também venceu vários jogos. Isso aí foi uma... E a chegada em Porto Libertadores, né? E a chegada em Porto Alegre nem se fala, aquilo foi uma monstruosidade. Uma monstruosidade, né? Foi uma comemoração aí que imaginável. E um título de Libertadores tem a sua importância, né? Não, tricampeões da Libertadores é o Grêmio, o São Paulo. Não são outros clubes brasileiros, não. Sim. É o Grêmio, São Paulo. Que são tri, né? Não se acha que o Palmeiras não é, não. Ali o presidente Aqui nós estávamos no carro de som lá, junto com a massa. Na chegada de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, quando o carro embicou ali pela Mauá, no largo ali da prefeitura e tal, o mercado público ali, não tinha mais de 100 mil pessoas. Sim. Era uma massa humana, assim, absolutamente
Aí o Renato me pega assim, entregar a chave da cidade para o Grêmio, né? Então o Renato pegou e disse, pode devolver para o prefeito e tal. Assim, o prefeito tinha feito tinha feito um comentário que não era muito, sei lá o que aconteceu e tal. Quer dizer, era tudo festa, né? Vamos combinar, tudo brincadeira, vamos lá, né? Então essa aí foi ali, ó, o presidente e o Renato. É, né? Isso aí. Comemorando esse título. Parceria que rendeu frutos. Foi né? longe, foi longe. Tinha um grande grupo, né? Contratação de um grande grupo. O time tinha praticamente 2 bons jogadores por posição, né? O Marcelo Groi numa fase, o Marcelo Groi nunca foi titular do Grêmio. Quando a gente assumiu, ele passou a ser titular, porque ele não foi teu xará de posição, né? Mas o Marcelo Groi foi uma das peças mais fundamentais dessas campanhas. Porque o Marcelo não somente era uma pessoa absolutamente centrada na profissão, completamente focado na posição, como também ele tinha uma situação assim, muito familiar, muito pessoal, muita influência forte da convivência familiar e dos valores religiosos que tinha. Tal. Então ele era uma pessoa extremamente... Né? E ele foi responsável, aquele jogo de Barcelona, contra o Barcelona em Guayaquil. O que ele fez ali foi um troço monstruoso. Ninguém faz igual. Aquilo é coisa de goleiro craque. E aí depois veio na Recopa, depois de 5 pênaltis batidos, ele buscou também contra o Independiente. Recopa Sul-Americana. Vamos ver então, presidente? Vamos lá. Ele foi lá e buscou o pênalti. Maicon, paradinha e tá! É gol! Autorizado, o Gaibo bateu, gol! E sai para um lado, a bola vai Cícero. Lentamente, bateu, é gol! Lá vai ele, Growe, é craque Growe, mesa, bateu, gol! Do Independiente. Jael, partiu, bateu, é gol! Domingo, bateu, é gol! Do Independiente. Distância Everton, autorizado, partiu, bateu, é gol! Autorização, a batida, é gol! Distância, autorizado, bateu, é gol! Autorizado, Benítez, gol! Pegou! Marcelo Growe brilha mais uma vez! Foi o lance, então, presidente. Isso aí foi um troço fantástico. Isso foi na Recopa, né? Recopa. Mas o Marcelo já foi o grande goleiro da Libertadores. Sim. Foi um cara que... Ele foi um dos esteios da campanha. Ele foi um dos caras que foi responsável pela segurança da zaga. Que é um grande time, começa por um grande goleiro. Claro, tinha o Jeromel, o Kahneman, tudo certo, né? Tudo certo, vamos lá. Uma espinha dorsal forte, isso é importante. Perfeito, mas ele é o cara. Ele é o cara dessa campanha aí vitoriosa ali, o presidente e o Renato, mais um título, uma parceria aí que fez história no Grêmio aí, né? São momentos importantes de serem revistos. Sim. Mas depois, em seguida, o que a gente tem para lembrar ali? Campeonato Gaúcho. Aí nós fomos ser campeão gaúcho, né? Que não tinha sido ainda. Aí encarreiramos 5, né? Encarreiramos 5 depois. Agora nós vamos ver aí em seguida. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Primeiro campeonato. Nunca me esqueço que na ida desse campeonato, na ida desse jogo, rapaz, nós tínhamos ganho aqui. E aí depois eu fui atender um evento consular do Grêmio em Dom Pedrito, que não era tão longe dali. Né? Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe, a gente anda pela fronteira sul lá, Dom Pedrito e tal.
E à noite, rapaz, foi feita uma churrascada em Dom Pedrito, que tinha de tudo, né? Era capivara, era ovelha, era gado, era de tudo que era. Chegamos em Pelotas, já era umas 2 da manhã. E aí deu... Não era fácil o jogo lá, não. Não era fácil, nós só fomos fazer gol no segundo tempo. Esse é o primeiro campeonato gaúcho vencido pelo Grêmio. Em seguida, nós vamos passar vários campeonatos obtidos pelo Grêmio aí, em sequência. Vamos ter que fazer meio rápido por causa Vamos lá. Né? Vamos ver aí logo com o Lucas aí, os outros, ó. Parabéns, Grêmio. Campeão. 2018. 2018. Agora nós já vamos em seguida para aquele título também feminino, né? Campeão gaúcho feminino. Ah, sim. Olha, mas esses são os bons momentos aí, né? Com o presidente, ó. Campeão gaúcho feminino em 2018. Sim. Que era, o Internacional tinha um time muito forte, o Grêmio passou por cima. Isso aí são imagens que lembram aquele momento, né? E o presidente estava presente em todos esses momentos aí de vitória do Grêmio. Depois teve outro título, né? Campeão da Recopa Gaúcha em 2019. Campeão da Recopa Gaúcha, né, presidente? Sim. Boas lembranças. Boas lembranças. Era um jogo só. Era um jogo bastante... um jogo que tu vai disputar contra o clube do acesso, né? Mas sempre é um título, não vai nessa. Sempre é um título. Essa história, quem não ganha... Não comemora, agora quem ganha comemora. Sempre é bom botar uma faixa. É isso aí. Está lá o presidente, o Renato, lá no canto, né, presidente, comemorando esse título. E o Marcos Bopsi no meio, que já faleceu na Covid. E tem outro título a seguir, né? Grêmio bicampeão gaúcho. Né? O bicampeonato, né? Tá aí. Foi o bicampeonato do Grêmio, que deu um empate com o Internacional, ganhou nos pênaltis, né? Sim. Ali está o presidente ali de novo. Tá o Duda embaixo e eu em cima ali, ó. O Duda era diretor de futebol, vice-presidente de futebol. E os títulos continuam, né? Tricampeão gaúcho em 2020, presidente. Boas lembranças. Muito boas lembranças, sim. Esse é um jogo importante. Era bom ganhar um gauchão. Era bom. Pena que a gente não disputou quase todos em Grenais, né? Porque o Internacional sempre se encarregou de sair muito. Em vários deles o Internacional se encarregou de sair antes, mas era bom disputar em Grenal. Teve a Recopa Gaúcha, né? Sim. Mais um título da Recopa Gaúcha. Ali, ó, em 2021, né, presidente? Sim. Essa Recopa Gaúcha aí, mais uma. Na história do presidente e do Renato, né? Que gostava de contar os títulos junto aí. Renato sempre junto com o presidente aí, fazendo essa história vitoriosa do Grêmio aí, da Recopa Gaúcha. Depois teve outro título. Tetracampeão gaúcho. Tetracampeão gaúcho, né? Esse aí foi contra o Internacional. Deu um empate no último jogo, né? O presidente ali comemorando títulos, né? Essa história. Campeão brasileiro dos aspirantes também, presidente. Esse título foi um título muito importante. Sabe que... 4-1 contra o Ceará. Se tu olhar, nos ganhamos 4-1 do Ceará, o Ceará já era um time formado com uma faixa etária maior, porque poderiam jogar um número de jogadores, 4 ou 5, não me recordo, com idade superior. Fisicamente muito melhores, e o Ceará resolveu ganhar esse título. E aí com eles fizeram bem diferente. E o Grêmio não, o Grêmio manteve aquela questão basicamente com 21, sub-21, e também a questão também de botar algum... Desse grupo aí, sabe quem é que saiu? Saiu o Bitelo. O Bitelo estava aí. O Bitelo surgiu aí. Comemorando ali o presidente novamente. Sim, isso aí foi... Presente em todos os momentos. Né? Sempre estava muito perto. Isso que é importante, né? Mas teve também, depois, campeão da Recopa Gaúcha. Sim. Né? Novamente, né? Quanto Glória, 5-0. Quanto Glória de Vacaria, exatamente. Aí o presidente novamente... Estava frio, mas esse dia estava bem frio. E o presidente comemorando mais um título, né, presidente? Estava bem frio. E agora, em seguida, nós temos o quê? Pentacampeão gaúcho. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5 vezes pentacampeão gaúcho. Aí era o Roger. Era o Roger. Pentacampeão. Boas lembranças, o presidente está bem lá na ponta. Ó. Nós ganhamos 4 títulos com o Renato, um com o Roger e agora esse último aí, o hexacampeonato com o Renato de novo. E em 2022 teve mais um título. Sim. Campeão feminino. Sim. Né? Na formação dessa equipe. Né? Essa aí, o presidente ali novamente. Estou no cantinho aqui. A produção é boa, achou ali sempre o presidente. Achou uma foto com o gordinho do lado lá. Depois vai ter mais uma. E em 16 de novembro de 2022, daí encerrou o mandato, né, presidente? Sim.
foram o mais longevo, 8 anos. 8 anos. Os presidentes, né? Passagem ali, futebol feminino. Isso aqui no vestiário feminino lá, dando uma abertura de ano. É, tem várias lembranças ali, ó. No conselho. Aqui foi na eleição de 2019, 20. Tem mais ali, são momentos, né? Aí ganhando aquele prêmio. Sim, ganhou a medalha Farroupilha, né? São lembranças ali. Essa é Copa, a eleição. a eleição, a primeira, Sim. né? Essa foi a primeira. O vestiário. Ali, com o Renato, né? Que foi um parceiro. O vestiário, o Ademir sabe bem como é que era. Quando a gente ganha um título importante, alguma coisa importante, o vestiário aguarda o presidente. Para aumentar o bicho, né? Para aumentar o bicho. Aumentar o bicho. Até 2022 foi esse mandato mais longevo de 8 anos, né, isso aí, presidente? 8 anos. Então, nós contamos a sua história nesse primeiro bloco aí. Isso aí. Nós vamos ir para os comerciais e em breve vamos com o bloco Torcedor Campeão. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. O homenageado não foi localizado, né? A produção está em contato procurando ele ainda. Vamos ver agora os parceiros do programa Vem Amigos, aqueles que seguidamente fazem parte aqui, ó. São 2 milhões de redes sociais compartilhadas, né? Vários gremistas, colorados, treinadores, presidente que fazem parte desse repertório, onde o presidente, agora Romildo Bolzan, vai estar presente aí nessas grandes homenagens que foram feitas aos que representam o nosso estado aí. Em breve o presidente Romildo vai estar aí presente. Nós vamos fazer um sorteio aquele, né, daquela pergunta que foi feita. Não sei se o presidente sabe a resposta, mas de repente o presidente sabe. E quais anos Carlos Simon apitou em Copa do Mundo? Os anos, presidente? Tem que ter integridade intelectual. Foram 3, né? 2002, 2006, 2010. Ah, o presidente... A cola pegou. A cola pegou. Vamos fazer aquele sorteio aí, pô. Torcedor Campeão, presidente. Opa, desculpa. Não tem problema. Só abrir e mostrar para a câmera, faz o favor ali. Vamos ver quem é que vai ganhar a camiseta do clube. Gabriel Nunes. Gabriel Nunes. Ah, sim. Boa, boa. Obrigado, presidente. Então, agora nós vamos ver aquele vídeo, né, onde que tem a pergunta, a nova pergunta para ver quem vai ganhar a camiseta do clube do seu coração. Vamos ver a pergunta. Ó, telespectador, preste atenção à pergunta, espectador. Qual foi o placar do jogo da final da Copa Libertadores da América de 2017? Grêmio contra o Lanús. Vou fazer novamente a pergunta. Qual foi o placar do jogo da final da Copa Libertadores da América de 2017? Grêmio versus Lanús. Você entra nas redes sociais do programa Vem Amigos e responde a essa pergunta e vai concorrer à camiseta do clube do seu coração. Nós vamos agora aos comerciais e retornamos com um bloco muito interessante, as homenagens a Romildo Bolzan Júnior. O Grupo
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco as homenagens a Romildo Bolzan Júnior. Nós vamos mostrar algumas homenagens que foram feitas ao mesmo, né, na sua trajetória. Vamos ver a primeira homenagem aí, que é bem interessante, a Romildo Bolzan Júnior. Torcedor tricolor, estamos aqui na Arena e quero te convocar para participar do lançamento do projeto Comunidade Tri. Junto com a comunidade, com você, torcedor, daremos o pontapé inicial para atuarmos juntos nas melhorias de quem vive aqui, vocês e nós. Venha participar desse lançamento. Será domingo, antes da bola rolar, entre Grêmio e São Paulo às 14 horas, no canteiro central, debaixo da alça de acesso do viaduto da BR-448. Vamos construir essa história juntos. Estamos aqui com o presidente eleito do Grêmio, Romildo Bolzan, e vamos pegar com ele uma mensagem contra o racismo. Olha, o racismo é uma coisa abominável, é uma situação de absoluta inconvivência social. O Grêmio não aceita esse tipo de situação, o Grêmio se rebela em relação a isso, o Grêmio é um fator de integração social. E nós temos que fazer não somente a conscientização das questões culturais a respeito disso, mas uma sociedade brasileira somente vai ser justa no dia que todos nós convivermos sem nenhum preconceito, sem nenhum rancor, sem nenhum ranço, mas de uma maneira absolutamente igualitária. E é nesse sentido que o Grêmio professa esse dia de hoje. São momentos. Isso. O primeiro foi a Comunidade Tri foi uma iniciativa do Grêmio naquele primeiro momento de integração com a comunidade, né? Foi uma coisa muito interessante porque ela partiu de uma forma de relacionamento com as organizações comunitárias que ali existiam, associações de bairros, né? E passamos inclusive por alguns momentos para pinturas de casas e tal, pintamos algumas casas, as fachadas, principalmente para fazer uma coisa muito parecida que tem na Argentina, lá perto do Boca. São as casas todas pintadas com as cores do clube. Esse projeto avançou até um determinado momento, depois parou. E parou por uma questão de falta de persistência recíproca. E aqui a gente tem que fazer esse tipo de colocação para que as pessoas compreendam que, às vezes, a gente tem que diagnosticar as coisas corretamente. O Grêmio estava sendo visto como uma espécie assim, de substituidor das atividades públicas da prefeitura, das atividades públicas das ações do governo do estado, da prefeitura municipal. Quer dizer, o Grêmio passou a ser, na verdade, a intenção, muita gente depositou que o Grêmio seria o provedor das associações comunitárias, das manutenções das praças. Isso acabou, de certa forma, dando uma limitação ao projeto. É uma pena, é uma pena, porque o projeto tinha um bom conteúdo, tinha uma boa iniciativa, poderia se caracterizar como uma boa forma de encaminhamento de tudo aquilo que significaria uma relação do clube, e o Grêmio permaneceu depois patrocinando ingressos para todos os jogos, para várias pessoas do bairro assistirem às partidas e tal. Mas quando chegou o momento daquilo que o Grêmio não poderia mais fazer, aquilo deu uma certa esfriada. É uma pena, porque o projeto teve um conteúdo fantástico e foi uma coisa muito bem pensada, mas acabou a execução atrapalhando um pouquinho. Quanto ao racismo, já é... O racismo é uma coisa que não tem explicação, né? Quer dizer, eu não vejo uma sociedade digna, uma sociedade que seja capaz de conviver com reações racistas, com reações de discriminação de qualquer ordem, de qualquer natureza. Uma coisa abominável. Sempre digo, olha, muitas vezes as pessoas misturam as coisas e não compreendem a dimensão do futebol, né? No futebol,
tu que jogaste, sabe perfeitamente que a primeira coisa que surge no futebol de uma pessoa que queira progredir é o talento. Não tem essa história de tu ser isso, tu pode te perder no caminho, tu pode até ser irreverente, tu pode até não ser um profissional, tu pode não te cuidar. Agora, o jogador talentoso, da onde vem, não me interessa se é branco, preto, amarelo, se é da onde, não interessa. Se é uma coisa que democraticamente a pessoa tem o dom e pode explorar ele de uma maneira, assim, para a sua profissão, para a sua vida, é o talento de um jogador de futebol. Ali vale. Se o jogador de futebol é talentoso e, de certa forma, também consegue ser um grande profissional, esse certamente vai enriquecer. Se é talentoso e às vezes não se cuida tanto, talvez tenha dificuldade de fazer a carreira. Agora, se é talentoso e nada se cuida, esse talvez não dê certo. Agora, se é uma coisa democrática no futebol, sem qualquer discriminação, sem qualquer exclusão, esse é o talento de quem joga a bola. Talento é que manda ali. E isso é democrático. Mas tem mais homenagens aí, né, Lucas? Mas o jogo que mais me marcou foi o de 77, aquele Grenal dos dois, daqui o Grêmio acabou sendo campeão gaúcho, depois de quebrar aquela invencibilidade internacional, aquela série de títulos internacional. Aquele Grenal que o André Catimba fez aquele gol, deu aquela voadora e caiu, aquele jogo para mim foi emblemático. O segundo jogo que mais me emocionou foi o jogo de 81, tanto daqui como de lá contra o São Paulo. Aquela final contra o São Paulo, o Grêmio venceu aqui, depois venceu lá também 2-1 e 1-0. Aquele jogo para mim foi... E quando o Grêmio foi campeão em São Paulo, eu nunca me esqueço que a minha reação foi de me jogar na cadeira e prostrar. Eu não tive reação de choro, de emoção, nada. Entrei em alfa. Mas aqui na Assembleia Legislativa há um sentimento, me parece que unânime, da importância desse momento que o deputado socialista está propondo aqui do Grande Expediente em homenagem ao tricampeão da América. Nesse momento solene, nós queremos acolher vocês aqui, falar do orgulho que vocês nos deram. Vamos deixar marcado esse momento aqui na Assembleia Legislativa com esse grande expediente, com esta homenagem, mas obviamente, especialmente gremistas, entre eles que eu me incluo, estamos abraçados aí com um pensamento positivo, que possamos ainda ter esse novo título tão importante para o Rio Grande do Sul, para o futebol e para o nosso Grêmio. O Grêmio se sente muito honrado com essa saudação, com essa homenagem, agradecer ao deputado social que teve essa iniciativa e a todos os deputados que a aprovaram. E o Grêmio se sente muito honrado de estar aqui na Casa do Povo Gaúcho. E se Deus quiser, gostaríamos de voltar aqui pelo dia 18. Essa eu vou ter que fazer. Quem vê de fora pouco se entende. Não faz sentido tamanha mobilização por causa de 11 pessoas correndo atrás de uma bola. Mas, se eles soubessem que nosso coração bate junto com cada bola chutada e que cada vez que ela entra no gol e bate na rede, a gente fica pequeno para tamanho sentimento que invade o nosso jogo. O Léo Moura, Bruno Cortez, Câmara, sejam mais uma vez bem-vindos a esse parlamento, a nossa homenagem ao povo do Rio Grande e desse parlamento. É um grande exemplo do que significa para o futebol. A paixão que todos nós temos pelo futebol, que movimenta todas as nossas vidas, visto que a gente vê hoje nesse plenário.
Boas lembranças. Temos a dizer. Bah. Vamos ver mais homenagens? Bah. Vamos ver mais umas homenagens para o presidente aí, Lucas. Presidente. O que essa palavra significa para você? O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Para 200 milhões, provavelmente essa palavra gera desconforto. Esses 200 milhões estão insatisfeitos com presidentes do passado e pouco empolgados com as possibilidades do futuro. E os outros 8 milhões de brasileiros? Ah, os gremistas. Para esses, a palavra presidente soa diferente. A referência dessa nação, que veste azul, preto e branco, é um camarada que fez o contrário. Chegou falando coisas que pouca gente queria ouvir, e de repente foi lá e fez muito. Austeridade financeira para cá, não temos recursos para lá, é inviável contratar esse jogador. Com um discurso modesto, aquele senhor simpático empunhou as rédeas de um Grêmio ordenado, coeso, focado. E sob a batuta do Dr. Romildo Bolzan Júnior, o tricolor gaúcho saiu das trevas. Deu fim a um jejum doloroso e duradouro. Se tornou o rei de copas, pintou a América de azul pela terceira vez, retomou o seu protagonismo no futebol. E segue tornando o Grêmio Futebol Porto-Alegrense cada vez maior. Por tudo isso, quando um gremista é questionado sobre o que significa presidente, certamente a resposta será dada com um sorriso no rosto. Uma resposta carregada de carinho, admiração e gratidão. Obrigado, Romildo. Obrigado, presidente. Fala, Ademir Maria. Privilégio estar no teu programa aí. Essa lenda do futebol, craque, muito craque. Meu amigo, falar do Romildo para mim é muito fácil. Eu tive nos momentos mais difíceis da gestão dele, no final da gestão, e acompanhei bem de perto o início da gestão, né, e a parte vitoriosa da gestão, muito vitoriosa, deixar bem claro aqui. O Romildo é um dos dirigentes mais vitoriosos do Grêmio, da história do Grêmio. Apenas dois dirigentes conseguiram a Libertadores da América, né? O Grêmio tem 3 Libertadores, né? Um conseguiu 2 vezes, que foi o Fábio Koff, e o outro foi o Romildo, que conseguiu 1 vez. Copa do Brasil, Recopa, Gauchão, empilhou grenais o Romildo, um dos dirigentes que mais ganhou grenal também. E eu tive com ele nos momentos mais difíceis no final da gestão e acompanhei ele até o final. Fui muito leal ao Romildo, não faria diferente, porque é um homem muito honesto, muito comprometido, muito habilidoso politicamente. E certamente, se o Romildo um dia voltar, eu estarei com ele novamente, pode apostar. Falou? Beijo para vocês. Para mim é um privilégio muito grande ter a oportunidade de poder falar algumas palavras com relação ao meu amigo e também ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, com o qual eu tive o privilégio de trabalhar. Apesar do momento que nós termos trabalhado não ter sido os melhores, mas foi com muita dedicação, com muito esforço, com muito denodo, e os objetivos principais foram alcançados. Eu costumo dizer que o Grêmio não caiu, que o Grêmio foi caído, interpretem como quiser. O presidente Romildo foi um parceirão em todos os momentos. Tudo que nós combinamos tudo que nós pactuamos foi plenamente atendido. O Romildo é uma pessoa, é um líder nato, foi um grande presidente do Grêmio
Quem sabe um dia ele volte. E tomara a Deus que ele esteja iluminado, que ele continue sendo iluminado e que os momentos de alegria e felicidade junto aos seus familiares cada vez se contemplem mais. Muito obrigado pela oportunidade de ter trabalhado contigo, Romildo. Foi um privilégio. Não me arrependo de absolutamente nada, pelo contrário. É só orgulho e satisfação. Forte abraço, meu amigo. Olá, Larry, e a todos que nos acompanham no programa Vem Amigos. Com muita felicidade eu participo do programa aqui, em especial pela homenagem que está sendo feita ao meu sogro, ao Romildo. Figura que, muito além da figura pública de prefeito de Osório por alguns mandatos, presidente do PDT estadual, presidente do Grêmio, existe a figura que é a figura que a gente convive, que é a figura de consenso, é a figura de boas relações, de bom diálogo, de bom ouvinte, pessoa que é parceiro para todas as horas e tem uma sensibilidade nas relações humanas incrível. E certamente por ter esse perfil é que as coisas dão certo na vida dele, pelas passagens, pelo sucesso que teve na Prefeitura de Osório, saindo com uma repercussão extremamente positiva, com um percentual de aprovação absurdo de mais de 90%, passa pela presidência estadual do partido também, construindo diversas pontes, lideranças e fazendo o partido ter um outro patamar, e também passa pelo Grêmio, sem nenhuma dúvida, um Grêmio que foi vitorioso, mas acima de tudo deixa um legado gigantesco do ponto de vista da responsabilidade administrativa e financeira. Esse é o Romildo, que a gente tem orgulho, que a família tem orgulho, que eu tenho como referência minha, política, embora do outro lado do balcão aqui, como colorado, admiro demais ele, eu tenho certeza que todos os objetivos que ele coloca a mão para fazer e se dedica, as coisas dão certo. Então, Romildo, te desejo saúde e felicidade, sucesso aí nas tuas empreitadas. Isso, presidente. Não, meu genro agora está no Internacional, lá, diretor de futebol do Internacional. Mas é muito respeitoso. Não conseguimos nos provocar, não tem jeito, né? E as outras homenagens. Tem as 3 netinhas ali que são fundamentais. Não, o Denis é um querido amigo, o Denis é um dirigente que a gente, depois de muito tempo, resolveu voltar para a cena política do clube e pegou numa missão complicadíssima, né? No momento que o Grêmio estava precisando de dar um choque e não foi possível reverter. E o Guto foi aquele vice-presidente que assumiu no lugar do Marcão e ficou conosco realmente até o final. Foi aquele que viajava conosco, sempre disponível, sempre solidário, sempre entendeu, vamos dizer assim, se colocou numa posição de recuperar o espaço e recuperamos o espaço. Quer dizer, entre a queda e a recuperação do espaço, as duas coisas aconteceram. Caímos, mas voltamos. E ambos, tanto o Denis como o Guto, foram fundamentais na construção de todos esses momentos aí. São dois queridos amigos, referências. Não sou amigo deles, tenho paixão por eles, é diferente. São os aliados que nas horas boas e nas horas ruins estiveram juntos. É isso aí. E a torcida, né, presidente? Aquele amor ali que a gente viu. Não, a torcida, nós chegamos no determinado momento assim que construímos essa... como eu disse aquele último vídeo, né? Era difícil, quer dizer, quando a gente voltou, eu nunca me esqueço do discurso de posse, que a primeira palavra, daqui para frente a palavra de ordem era austeridade, porque era construir um ambiente de recuperação. Eu não acredito em nada que a gente passe o tempo inteiro com dificuldades financeiras, porque vai demandar um momento que tu vai ter que ter necessidade de fazer algumas situações de investimento e que isso vai dar, tu tem que ter sustentação. A sustentação daquilo que tu pretende fazer não pode ser uma coisa irresponsável, tem que ser uma coisa que comprometa até um determinado limite sem comprometer o contexto da coisa, né? Nós construímos isso. E o tempo nos mostrou que o projeto de austeridade, com o projeto de base, com a formação de jogadores, com a possibilidade de gerativos, criar condição de ganho esportivo, que foi também uma tese implementada pela gestão, ou seja, vamos tentar tirar o máximo de aproveitamento esportivo de quem se forma em casa, para depois, de certa forma, a gente fazer o rendimento financeiro. Alguns não foi possível segurar, mas muitos deles foi possível segurar. E a contratação, desde o primeiro momento, aquelas do... Vou fazer aqui a relação do Douglas, do Marcelo Oliveira, do Michael, do Kahneman, do Edilson. Enfim, foram contratações, a formação daqueles jogadores que vieram vindo, todas aquelas que acabaram acontecendo,
foram jogadores importantes para formar um grupo de jogadores muito vinculados e muito fortes e jogadores que desejavam crescer, queriam buscar aquele objetivo de fazer isso. O Renato construiu, de certa forma, depois do Roger, que fez a organização, e é bom que se faça essa homenagem, se fez, em 2016, fez a montagem daquele time, aproveitando muito bem a característica deles. O Renato veio aqui e deu para eles a coisa que talvez lhes faltava, quer dizer, não era a capacidade já de organização, que tinham a noção, mas deu para eles a capacidade de ser campeões, quer dizer, o status de ser campeão. Então, esse contexto todo deu certo. Então, a gente tem que reconhecer que cada personagem teve o seu fator importante aqui, e o que vocês retrataram aqui foram os melhores, realmente, momentos de tudo isso que aconteceu. Essa é a ideia. Foram muito fiéis. Isso aí. Mas nós temos outras homenagens para fazer, presidente. Não sei se o presidente quer se levantar, está faltando aí 5 minutos. Tu que manda, doutor, tu é o condutor do programa. A gente tem. Olha, ó, tem aquelas homenagens. Então vamos se levantar e fazer vamos lá. Os últimos, dá só o fio ali, presidente. Tá bem. Vamos se levantando aqui nos últimos 5 minutos finais do programa, né? Fazer essa homenagem final aqui, aonde o presidente é merecedor dessa homenagem aqui. Presidente. Tá ótimo. Muito bem. O programa Vem Amigos, né? Está homenageando o presidente. Sim. Tu sabe mostrar lá para as câmeras, né, presidente? Tu sabe que essa história de a gente não fazer os registros, né? Eu tenho várias lembranças. Eu tenho um museuzinho lá na minha casa guardado. Tu deve ter também. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Aquilo que foi coisa boa, tá tudo guardadinho lá. Muito obrigado. Então nós vamos contar a sua história através das camisetas dos principais títulos na história. Vamos começar com esse primeiro aqui, presidente. Vamos dar uma olhadinha e depois mostra para a câmera. Ó. Contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Mostrar para a câmera lá, presidente. É isso aí. A câmera vai mostrar lá que nós vamos ver os títulos aqui. O câmera é esse aqui aqui o rapaz aqui. Ó, isso aí são os títulos, né? Sabe que quando quando terminou o jogo, eu não achei que tinha sido 1-1, eu achei que fosse 1-0. Porque eu não vi o último gol do... Mas a história continua, presidente. A história está contada. Olha aqui, ó. E aqui são o segundo, ó. Presidente campeão contra da Libertadores. Isso aí, olha aí. Vou mostrar para a câmera ali. Ó, que legal. A câmera, essa aqui da direita, aqui, presidente. Isso, ó. São a sua história. Principais títulos na história. Mas tem mais ainda, né, presidente? Essa aqui, Ó, presidente, essa aqui, ó. Os campeões da Recopa, Independiente. Viu? Vai ficar mais lá para guardar lá. Essas aqui eu não tinha, essa aqui eu vou botar no meu museu, tudo no meu museu. Grande. 1-1. Essa aqui, pentacampeão. Ó, e o pentacampeonato gaúcho. Pentacampeonato gaúcho. Com algumas vitórias contra o Internacional. Sim, O último foi, né? O último foi. Aí, consagrando a história de pentacampeão gaúcho. Gol do Diego Souza e do... Sim. Aqui Mas nós temos novas homenagens, né? Olha aqui. Ah, sim. Olha ali, com quem? Sim, comemorando o título. Com a esposa, né? Com a esposa comemorando isso o título da Copa do Brasil. Isso aqui, ela estava sempre junto, sempre estava presente. Sempre presente. Outra parceira além do Renato, né? Sempre presente, sempre presente. Isso é importante, a família, né? E agora qual será? Olha aqui. Libertadores. Tá aí, ó. Nosso treineiro está aqui junto. Aqui, ó. Parceiro da... Tá aqui boas o Renato. Lembranças, né? Isso aí. Isso aí. Vai para o museu lá do aqui outro aqui agora. Fazer os quadros dessas camisas. Da Record. Sim, olha aqui, presidente. Mais um. Sim, os principais títulos do Grêmio. Com os placares. Ali. Recopa. Isso aí. Boas lembranças, né, presidente? Esse tempos que não voltam mais, tem que fazer novo. Pentacampeão gaúcho. Olha aqui, e o pentacampeão gaúcho, presidente está ali. 22. Ó, os principais títulos, pentacampeão gaúcho. Sabe que chegou num treinamento, jamais achava que um clube, seja Grêmio Internacional, teria uma sequência tão longa. Nós somos um ex-internacional, também teve 3 ou 4, mas eu não achava que seria possível isso, porque o futebol está tão dinâmico, está mudando tantos times ano a ano, que é difícil tu fazer uma sequência. E o resumo de tudo isso, presidente?
Sabe que a grande chance que o Internacional teve de nos derrotar foi em 22. Foi em 22, 21. Quando o nosso time realmente estava numa situação. Mas não nos derrotou e acabou ficando em Carreiramo, né? É o Pai Nato, né? Do Internacional. E o pai do Pai Nato também é o presidente, posso dizer também do Inter. Olha aí, o resumo de tudo. O conjunto da obra. O conjunto da obra, tudo que nós mostramos ali. 1, 2, 3, 8, 11. 14 títulos, é isso mesmo. Mostrar ali para as câmeras o resumo de tudo que nós mostramos no programa e que o presidente merece, né? Ser lembrado, Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Gauchão. Olha, muito obrigado, pessoal. Gostou da homenagem, presidente? Olha, realmente fiquei muito sensibilizado. Não achei que fosse tão profundo assim, vocês foram fundo. Devo admitir que vocês foram fundo. A gente começa meio leve, né? Depois a gente tem que reconhecer, vocês foram fundos. Mas essa é a idade, né? Porque as melhores lágrimas, pode dizer, são as lágrimas de alegria, né? Sim, viver bons momentos, né? Não tenho a dúvida. E depois a gente passou por uns momentos bastante difíceis, quer dizer, tu olha essa história toda para trás, tu não pode desconsiderar tudo isso. Não, né? jamais. Não pode levar só a porcaria para casa. Tu tem que levar as coisas como se efetivamente as coisas foram construídas de uma maneira boa também. Essa é a ideia do programa Vem Amigos, né? Tá bem. Mostrar a história dos campeões, boas lembranças. Tem alguma homenagem a fazer para o presidente agora? Sim, no agradecer. Final do programa? Agradecer, presidente, por ter contado a sua história. Agradecer por o senhor estar aqui, ter vindo engrandecer o nosso programa, com todos esses títulos, sempre vai ficar na história, de todos, seja passar épocas, passar as fases de todos. Então, mais uma vez, agradecer. Não, eu que agradeço, poxa. Isso aí. Vocês me fizeram um dia feliz. Não, isso vai fazer história, vai ficar nas redes sociais eternamente. Né? Exatamente. Todos os seus colegas, amigos lá, em todos os países, aqui vão poder assistir. Eu até, se vocês tiverem, se vocês não forem demais, se vocês me derem uma reprodução do filme, do programa, eu gostaria de ter em casa. A gente vai passar também. Tudo bem. Então, nós vamos ter que acabar o programa, presidente. Nós queríamos não tem problema nenhum. Vamos se despedir do público? Vamos lá. Se despedir e até mais. Muito obrigado. Um abraço.